Exemplo. Oscilador harmônico simples. Tá tudo igual aqui. Oscilador harmônico simples. É aquele sistema clássico que a gente estuda na física básica, em física 2, mecânica clássica, onde eu tenho uma massa M presa a uma mola de constante K, que está sujeita a apenas uma força, que é a força. Eu dou um peteleco aqui nessa massa, essa massa ela vai ficar oscilando em torno de um ponto de equilíbrio, e depois do peteleco a única força que vai estar atuando é a força restauradora, dada pela lei de Hooke, que é menos Kx. O meu problema, inicialmente, eu não estou considerando nenhuma força resistiva, nenhuma força de atrito ou uma força de arrasto. Também o bloco não está sujeito a forças externas. Então, pela segunda lei de Newton, o somatório dessas forças é igual a massa vezes a aceleração. Essa aqui é a segunda lei de Newton, onde a aceleração ela é uma derivada segunda de x com respeito ao tempo, onde x ele é uma função do tempo. Isso aqui, para a gente economizar notação, no caso aqui eu estou numa lousa digital para economizar pixel, eu vou denotar a aceleração como x dois pontos, ou seja, é a derivada segunda com respeito ao tempo, que é a chamada notação de Newton. Então, as únicas forças que estão atuando aqui no nosso sistema é menos Kx, que é igual a massa vezes a aceleração. Arranjando esses termos aqui, eu tenho x dois pontos mais K sobre M, x igual a zero, onde esse K sobre M eu defino como uma frequência angular ao quadrado. Então, x dois pontos é ômega quadrado, x igual a zero. Chegamos aqui nessa equação diferencial ordinária de segunda ordem, com coeficientes constantes, não homogênea. Aliás, homogênea. E o procedimento padrão chegou na equação diferencial. Partimos aqui do nosso problema, chegamos na equação diferencial. Agora vamos aplicar a transformada de Laplace. Então, aplicando a transformada de Laplace, eu tenho, usando a propriedade de linearidade, eu tenho aqui a transformada de Laplace de x dois pontos mais ômega quadrado, puxou a perna, transformada de Laplace da função x igual a zero. Lembrando que x é uma função de tempo. Pronto, nós temos a transformada de Laplace da derivada segunda mais a transformada de Laplace da função. Recorrendo aqui à nossa tabelinha, a gente tem aqui que se o nosso n for igual a 2, para n igual a 2, nós temos a transformada de f2 de t é igual a s quadrado f de s menos s2 menos 1, que dá 1, f de 0 menos s, que é o próximo termo, que é 2 menos 2, f a derivada primeira de 0. Isso aqui a gente deduziu essa expressão aqui em uma aula aí, que eu não lembro qual é o número dela, mas está lá na playlist. Então, voltando aqui para a nossa EDO, esqueci de mencionar também quais são as condições iniciais do nosso sistema. Como a gente está pegando um sistema aqui um pouco mais genérico, sem muito dado, a condição de contorno é no tempo x no tempo t igual a 0, que é o tempo que eu começo iniciando meu sistema, o bloco está numa posição x0. E no tempo t igual a 0, o meu bloco está com a velocidade v0. Enfim, eu poderia considerar um aqui 0, o outro x0, poderia atribuir valores aqui de acordo com o nosso problema. Quem vai dizer é o nosso problema, então já vou atribuindo logo essas condições de contorno. Então, usando a regra a propriedade da derivada, eu tenho que
A transformada de Laplace da derivada segunda é s quadrado vezes uma x de s menos s que multiplica x de zero menos x ponto de zero mais ômega quadrado x de s. Isso tudo igual a zero. Pelas condições de contorno, isso aqui é um x0 e esse outro termo é um v0. Colocando o x de s em evidência, eu tenho que s quadrado mais ômega quadrado, fecha. Passando o restante do termo para o outro lado, do que sobrou, eu tenho um s multiplica x0 mais v0. Agora, dividindo tudo por s quadrado mais ômega quadrado, eu tenho sx0 que divide s quadrado mais ômega quadrado mais v0 que divide s quadrado mais ômega quadrado. Pronto, esse aqui é a nossa função x de s no espaço que compreende o domínio da variável s. Ok, o que a gente faz com isso aqui? Voltando aqui na nossa tabela, aliás, no nosso esquema, a gente achou a nossa equação algébrica, isolou esse termo, nossa equação era homogênea, então não tinha essa f de s aqui. Aplicamos as condições iniciais, que são dadas pelo sistema que a gente está estudando. Agora aplicaremos a função inversa. Então, voltando aqui para o nosso problema, aplicando aqui a transformada inversa, menos 1, afastar aqui, L menos 1, ok. A propriedade da transformada inversa é a mesma da transformada de Laplace, uma vez que a transformada inversa ela também é uma operação linear, assim como a transformada, então aquelas regras de linearidade elas vão valer. Vou colocar aqui no campo da página, transformada de Laplace de a vezes uma função f mais b vezes a função g de s. Isso aqui é a transformada de Laplace menos 1 de s, transformada inversa, mais b que multiplica a transformada inversa de g de s. Isso aqui é a vezes a função f de t mais b vezes a função g de t. Ok. Então, a transformada de Laplace inversa ela é a minha função x de t. Logo, x de t é igual a, usando a propriedade da linearidade, eu tenho x0 transformada de Laplace inversa de s dividido s quadrado mais ômega quadrado mais v0 transformada inversa que multiplica 1 sobre s quadrado ômega quadrado. Multiplica não, aplicado em 1 sobre s quadrado mais ômega quadrado. Muito bem, agora o que é que a gente faz? Assim como eu coloquei aqui, se a transformada de Laplace da função seno dá esse termo, então eu aplico a transformada inversa e retorno para a função seno. E aqui é do mesmo jeito. Aqui eu aplico a transformada inversa numa f de s, e essa função aqui transformada, recorrendo aqui à tabela, ela é a função cosseno de kt. No caso lá era ômega. Então, esse termo aqui, transformada inversa, ele é cosseno de ômega t. E esse termo aqui, voltando lá para a tabela, a gente tem que a transformada inversa desse termo aqui dá o seno de t.
seno de kt. No caso aqui, fugiu uma página. No caso aqui eu tenho um ômega. Para isso aqui ficar a mesma cara da transformar que está lá na tabela, então eu vou multiplicar um ômega aqui e um ômega aqui embaixo. Como um ômega é uma constante, então não tem problema fazer isso aqui. Certo? Aí agora tem um ômega aqui em cima e o ômega quadrado aqui, que está análogo a essa expressão, a menos desse K aqui, que é a diferença de um para o outro. Então aqui é seno de ômega t. Ok. E até é coerente ter esse 1 sobre ômega aqui no denominador, porque esse ômega no denominador, porque a unidade de ômega é segundo a menos 1. A unidade de V0 é metro segundo a menos 1, ou seja, metro por segundo. Então, cancela as unidades de tempo e fica só a unidade de posição. Isso aqui já tem unidade de posição, isso aqui é a unidade de posição. Então faz muito sentido ter esse ômega aqui embaixo. Então, eu vou ter aqui x de t igual a x0 cosseno de ômega t mais V0 sobre ômega seno de ômega t. E aí, do jeito que está aqui, você pode fazer qualquer manipulação algébrica aqui para ficar da mesma maneira como está nos livros didáticos. Você faz aquele argumento lá usando ciclo trigonométrico. Então, mas é isso, a gente já sabendo as condições de contorno, em vez de achar aquela solução onde eu tenho uma constante C1 e C2 para determinar, a gente aplica t igual a zero. Aqui não, a gente já fez a coisa direto. A gente pegou um exemplo simples, que foi esse aqui do oscilador, mas para quem já está acostumado com isso aqui, você bate o olho no EDO dessa, você já imagina a solução com exponenciais, já aplica a condição de contorno. Então responder isso aqui por transformar de Laplace é um trabalho maior do que já era. Mas isso aqui é um exemplo bem didático para ver que a coisa funciona e que a ferramenta não é só perfumaria. Então, tá aqui a solução. Próxima aula já vamos entrar nas aplicações práticas da transformada. A gente já tem um ferramental mínimo necessário. E até o próximo vídeo. Falou!